Tá me ouvindo bem? Tô. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, eu acho que a minha tia tá muito estressada, vamos deixar ela em paz por enquanto. Mas não, é que você tá passando mal. É um pouquinho Não diferente. é é dor de barriga. Ah, eu acho isso Ai, terrível, tia. Terrível. me Dor deu de, uma dor de barriga. dor de Vou tomar barriga. uma Coca-Cola ajuda. Mas peraí, peraí, Ó. peraí, 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 peraí. Que história é essa de que Coca-Cola ajuda quando a pessoa tá com dor de barriga? Sei lá, fonte, vozes da minha cabeça. Ah, tá certo. Porque teve uma vez que eu fui entregar na casa de uma pessoa, que é um cara que sempre dá gorjeta, é o Sérgio. E ele falou assim: ai, meu filho, eu tô passando mal, compre uma. Me dá aí a Coca-Cola. Aí eu dei a Coca-Cola e pensei: poxa, eu acho que eu não vou ajudar esse cara, eu só vou atrapalhar ele. Mas tudo bem, ele pediu, eu vou entregar. Aí daqui a 5 minutos ele pediu outra Coca-Cola. E depois de 5 minutos ele pediu outra. E eu falei: cara, esse cara só tá fazendo mal pra ele mesmo, por que que ele tá pedindo Coca, sabe? É uma coisa que eu fiquei pensando. E eu fiquei pensando: tipo, será que realmente ajuda? Eu não sei. Eu acho que não. Então, o que acontece? Tem várias formas de você passar mal do estômago. Tem a dor no estômago, tem o enjoo, tem a azia. A azia quando tá aquela queimação. Já sentiu? Sim, que Então, vai até pra garganta, pra né? garganta, É, a garganta às vezes fica com uma queimação. mas no caso é o estômago mesmo. Certo. Eu passo mal. Tá me ouvindo bem? Estou pegando gelo. Eu passo mal de estômago sempre. Se eu fizer algum exame, eu tenho certeza que vai acusar alguma coisa no meu estômago, porque toda hora eu tô passando mal do estômago. E existem 3 formas que uma pessoa passa mal do estômago. Como eu te falei, ou você sente dor no estômago, ou você sente aquele enjoo, que é o vulgo vontade de vomitar, Uhum. e azia. A Coca-Cola, para azia, melhora na hora. Na hora, na hora, na hora. E para enjoo também. Quando eu bebo uma Coca-Cola, melhora na hora. Agora, dor, eu já não sei. O que eu estou sentindo agora é dor. Deu uma melhorada porque eu tomei um analgésico, então a dor diminuiu, ela não sumiu, ela Uhum. diminuiu, entendeu? Mas aí, nesse caso, no caso da dor, eu não sei se a Coca-Cola ajuda. Vamos ver. Vou ver uma agora. Certo. Mas eu preciso procurar um médico e saber o que eu tenho no estômago, porque é constante É isso que eu esse ia meu falar. Eu mal-estar. já vi você vários dias assim com problema no estômago. E Constantemente eu tô. sabe o que eu acho que pode ser, tia? Um dos principais fatores? Ah, Muito falta de dinheiro. café. Sentido. Faz sentido. Eu, de fato, bebo muito café sim. Porque assim, outra pessoa que reclama muito de dores na barriga, no estômago, é meu pai. Eu não sei exatamente como é que tá o consumo de café dele. Eu acho que ele continua bebendo a mesma quantidade. Ou até reduzir um pouco, mas ainda assim bebe todo dia. E ele tem a mesma coisa, sabe? Tem essas mesmas crises, ou sei lá, vai no banheiro toda hora. Ou então, sei lá, ele só fica, né, com incômodo o dia todo. Isso é um fator, talvez, não sei, né? Um outro fator que pode influenciar isso é ficar muitas horas sentado, pode ser também, né? Não é uma posição que o corpo foi feito para ficar durante tanto tempo. Pode ser. Pode ser um problema genético, mas eu não acho que seja. Pode ser a alimentação como um todo. Fato é que o café realmente não é muito saudável. Eu acho que uma xícara de café por dia, acho que não causa problema nenhum. O problema é que eu não sou uma pessoa que eu vou beber uma xícara por dia. Eu bebo 3, 4. Problema. É, Às vezes até 5. eu nunca gostei de café. A única coisa que eu gosto de café é o cheiro. O cheiro do café é agradável, mas o gosto é muito ruim. Então, o que eu bebo é café com leite. E, na verdade, é 90% leite e 10% de café. Então, eu nunca vou ficar viciado nisso. Eu amo café. E eu também Nossa, não boto açúcar. Pra propositalmente não fazer tão mal assim. eu amo café. Amo, 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 amo. De verdade. Aliás, Eu amo falando no café. café, quanto que tá o preço do café aí na Europa?
Hum, tem mó bolão. O café aqui depende. Por exemplo, eu tenho aquela maquininha de tipo Nespresso, Sim. que é café em casa. Aí um pacote vem com 20. Eu pago 6 euros no pacote com 20 cápsulas. Mas tem gente que bebe café em pó, que nem aí no Brasil, a Na maioria das pessoas cafeteira. tem aqui. E tem gente que compra o café em grãos, né? Aham. Que a própria na hora. Tem 2 cafeteiras aqui em casa. Tem essa de cápsula que eu uso e tem a que fica na cozinha. Essa fica aqui em cima na minha sala. E a que fica na cozinha é uma que moe bota o café, o grão, sem ser moído, né? Aquele Uhum. grão inteiro. A Uhum. cafeteira moe o grão e passa o café. Ali é um pouco mais caro, mas eu não sei quanto é que custa o quilo desse café, não. Mas eu acredito que o quilo custe mais ou menos. Agora você me pegou. Não sei. Eu sei que não é barato, não. O café não é barato, não. Certo. Nem aqui, nem no Brasil, Eu acho que no nem no lugar Brasil, nenhum. atualmente, o preço do café, o quilo do café deve estar em torno de R$ 70. Que E, isso? pô, meio quilo dá 30 e poucos. 30 e poucos. Pô, tinha uma Bem caro mesmo. fotografia, eu acho que eu mandei pra minha avó, ele não ficou salvo no meu telefone, mas tudo bem. Era, tipo, antes de ter essa crise, tipo, 2 meses antes de ter essa crise da inflação, meio quilo de café, não, 200 gramas de café, 250, né, um quarto, tava, tipo, R$ 9. Hoje em dia deve estar o quê? 18, 20. Então, se eu souber. É porque não dá, ninguém é vidente pra prever nada. Mas se a gente soubesse, eu pegaria logo um monte, né? Um monte. Então, Vidinha, eu queria conversar com você porque para mim não ficou muito claro essa questão do bombeiro. Você falou para mim que passou em todas as etapas, correto? Isso. E o que falta agora é o quê? Coisas burocráticas. O que falta agora são coisas burocráticas. São duas coisas burocráticas. A primeira, eu chamo assim, né, de burocrático, porque não é mais teste de habilidade. Não é um teste de habilidade intelectual da prova, né, de múltipla escolha. E também não é uma prova de habilidade física, porque eu já fiz esses testes, eu passei neles. Tem gente, né, que tirou pontuações ridiculamente altas, mas aí não importa, né? Eu sei que eu fiz a minha parte. A parte burocrática que eu falo é o seguinte: vai ser realizado, né, uma porrada de exame médico de vários, né, segmentos, várias partes do corpo, etc, para conferir, para verificar se eu não tenho nenhum tipo de deficiência, alguma deformidade, qualquer coisa que me impeça de exercer a profissão, né? Qualquer mínima coisa. E aí, se tiver uma mínima coisa, tchau, vai embora, né? Tá descartado, tu não pode exercer a profissão. Por isso que eu falo que, né, é uma questão já de muito mais sorte. E além desse teste de saúde, que vai ser realizado um monte, e o próprio candidato vai ter que entregar vários outros, né, por conta própria. Eu vou ver essa questão, né, com a minha mãe, porque minha mãe é excelente com essas questões de exame e tal. Ela me ajuda. E a outra parte burocrática é a questão de documentação, né? De cópia e original de um monte de documento meu, né? Identidade, CPF, histórico da escola, o certificado de ensino médio completo, sei lá, o comprovante de residência, o CPF, o reservista, né? Certificado de reservista do Exército, sei lá, essas coisas todas e mais algumas outras que eu não lembro agora de cabeça. Tipo, vários documentos desses eu já tenho em mãos. E alguns deles eu ainda não tenho, eu vou ter que pesquisar exatamente como que eu vou conseguir. Aí tudo isso vai ficar, né? São tarefas para ser realizada no início do ano que vem. No período entre janeiro, fevereiro e março. Em março, todo esse processo termina. Se por algum acaso eu não tiver completado uma dessas etapas, aí já acabou, né? Mas se eu for completando passo por passo e esperando as datas e os horários e os locais que eu preciso ir, aí o processo inteiro, né, final,
termina lá pra março, tipo, sei lá, dia 20 e pouco, 27 de março de 2026, Ah, entendeu? Aí depois, vamos supor que tudo isso, né? Beleza, passou em tudo. Aí eu vou ter vários meses assim de treinamento para exercer a profissão de bombeiro, né, o centro de formação. E aí, se eu passar nesse teste de formação, aí eu efetivamente começo, né, a trabalhar. Então é uma coisa que realmente demora muito. então, eu estou perguntando tudo isso para poder. Por isso que eu decidi. Até esse processo todo terminar, aí já passou muito tempo. Então, por isso que eu decidi ir para o Brasil em março, que é Uhum. justamente quando termina essa questão. Aí, assim que terminar de vez toda a questão, aí a gente pode planejar quando é que você vem. Até porque tem que saber qual vai ser o seu destino, entendeu? Para É. poder planejar você vir para cá. Então, para não perder tempo, aí eu vou para aí, entendeu? Aham. Não, então, primeiro que eu já nem achava, né, que eu ia passar na prova intelectual, mas consegui o mínimo exigido. Aí depois eu achei que eu não ia passar no teste físico, aí eu consegui com certa tranquilidade. Aí depois eu achei que a natação ia ser impossível, e não foi impossível, eu consegui fazer tudo certinho. E agora, de fato, é uma coisa que, em certa medida, também que não depende de mim, né, porque, sei lá, de novo, eu não escolho a saúde que eu tenho, eu não escolho o corpo que eu tenho. Então pode ter, sei lá, qualquer bosta no meu corpo, fala assim, não, você tem essa imprecisão aqui, essa coisa aqui que tá desclassificado. Tá, não tem o que eu fazer, né? Vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu já estou pensando A aqui, única, tipo, a única coisa que pode ir contra você é esse problema de alergia que você tem, né? de Esse fato, problema de pode fato. ser um caso inflamatório. Mas, então, eu estou trabalhando com a hipótese de você passar em todo esse processo. E você passando ou não, você só vai saber isso em março, correto? Até março. Se por algum acaso eu não conseguir passar em todas essas etapas burocráticas, aí termina antes, né, de março, mas tudo bem. Vamos supor que Entendi. até março tudo dê certo. Entendi. Aí, março é minhas férias. E para eu não desperdiçar minhas férias, aí eu decidi ir para o Rio. Certo. Aí, se você for efetivado e der tudo certo, aí você só vai poder vir nas suas férias do bombeiro. Isso, Aí, caso você entre pro bombeiro, aí depois de março a gente resolve quando é que você vem. isso. Entendeu? É, Mas para eu não ter minhas férias, aí eu vou para aí. eu vou pegar aqui, ó. É, calma aí. Eu vou falar um monte, né, desses exames que vão ter que ser realizados. Alguns eu não faço nem a menor ideia do que se trata, mas enfim, vamos ler aqui. Ah, Calma aí. Ué, cadê? Ah, não, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Aí, vamos lá. Critérios médicos de exclusão de candidatos. Considerando a natureza da atividade de bombeiro e seus riscos, serão pontos de atenção na inspeção de saúde, blá 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 blá, blá, as patologias abaixo. Somente serão excluídos do certame os candidatos que apresentarem doença não tratada e ou descompensada e ou que motive alterações de exame clínico e ou laboratorial significativa, ou que curse com limitação ao pleno desempenho do cargo. Aí vamos lá, gerais. Deformidades físicas incapacitantes, tatuagens que façam alusão à ideologia terrorista extremista contrária às instituições democráticas, à violência, etc, etc. você não tem Ah, nada disso? peraí. Agenesia de qualquer órgão. Já não sei o que que é isso, né? Porque é um monte de termo técnico e médico aqui. É. Oi? Agenesia? É Agenesia. Agenesia. Próximo, desnutrição, cirurgia de redução do estômago, bariátrica, etc. Disfunção metabólica, disfunção endócrina hipofissária, doença do tecido conjuntivo, doença neoplástica. Aí vai falando um monte de coisa médica que eu não sei o que é, né? Por isso que eu falo que é uma coisa que não depende de mim, sei lá do que se trata isso. Um monte de termo Ah, esquisito da biologia.
Ela, doenças cardíacas. Aí tem uma porrada de doenças cardíacas. Doenças dermatológicas. Doenças neurológicas, vasculares, osteoarticulares, urológicas, gastroenterológicas. Aí cada um desses tópicos, você tem uma porrada, né, de exames dessa determinada categoria, entendeu? Então, tipo, até onde eu sei, doença dermatológica é doença da pele. E pode existir inúmeras doenças da pele. Doenças cardíacas podem ter inúmeros problemas de coração. Aí vamos lá, não acabou. Doença otorrinolaringológica, doença oftalmológica, doença psíquica, doença ginecológica, odontologia, etc. Aí, isso aí tudo é o que vai ser examinado. E eu ainda vou ter que entregar. Cadê? Cadê? Ó, exames complementares a serem entregues. O candidato submetido à inspeção de saúde deverá, sobre suas próprias custas, apresentar à junta médica os seguintes exames complementares: exame de sangue, exame de urina, radiografia completa, radiografia de coluna cervical, radiografia simples de tórax, eletrocefalograma, audiometria tonal, eletrocardiograma com laudo, atestado de... Meu É muita coisa. Atestado de sanidade mental emitido por um médico psiquiatra. Colpocitologia oncótica. Exame de validade de 6... Ah, não. Isso aqui é coisa pra mulher. Deixa. Radiografia odontológica. Exame toxicológico. Enfim, é coisa pra caralho. Meu Deus, mas é muita coisa. Pois é o que eu tô falando. Isso é uma etapa que já não depende de mim, entendeu? É muito surreal. Que isso, fera? Tu vai ter que fazer 100 e trocentos trilhões de exames. Isso. Aí, é o que eu falo. Em certa medida, né, pelo que tá escrito, se tiver uma coisa errada, acabou. Não... Ah, então tá bom, né? Vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí a gente vê Pode essa crer. questão da viagem. Aí, já dando também um complemento, assim, sobre o meu planejamento, é o seguinte, eu comentei com meu pai ontem, foi uma conversa, eu diria, minimamente produtiva, mas poderia ter sido melhor. Porque basicamente eu falei o quanto que eu tô insatisfeito com aquela loja da Dona Inês, então eu pretendo sair ano que vem. E isso, obviamente, né, todo mundo lá da loja me encheu o saco. Meu Deus, olha que filha da putagem que o Pablo fez conosco. Ele nos abandonou. Mas não importa, eu não tenho a menor simpatia por ninguém de lá. Aí, nesse meu período do início do ano, que eu não estaria mais entregando coisa, carregando peso embaixo de sol e de chuva, eu penso o seguinte: eu tô pensando, né, ajudar a minha tia Luciene a vender coisa, porque pelo que eu entendi, ela vende umas bugiganga, umas coisas assim de camelô, em determinados parques, em determinados lugares assim. Por exemplo, a Quinta da Boa Vista, o Parque de Madureira, etc. E de vez em Certo. quando a minha avó Rosa vai ajudá-la, de vez em quando as filhas vão ajudá-la, a Mariana e a Munize. E quando. Monique. Monique, é. E quando nenhuma delas puder ajudar a minha tia Luciene, eu posso lá ajudar e ganhar um pouquinho por isso, entendeu? Seria, tipo, algumas poucas Muito vezes bem. na semana, mas já é muito melhor do que, né, não ganhar nada. Então eu acho que é uma estratégia que eu tô pensando. A outra estratégia que eu tô pensando é que o Vando, né, o marido da Luciene, ele trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado. E ele já me disse há um tempo, uns meses atrás, se eu queria ajudá-lo nessa tarefa. Falei, pô, tio, eu agradeço muito a oportunidade, faria com todo o maior prazer do mundo. Só que como tem essa etapa dos bombeiros, né, acontecendo, e eu ainda nem tinha passado da primeira prova, e eu tava estudando bastante, falei, poxa, eu tô me dedicando bastante para essa etapa do bombeiro, e além de tudo eu tô entregando numa loja, entendeu? Eu não ia ter tempo para ajudá-lo quando precisava, e ele não me deu exatamente, tipo, não é um serviço que é programado, sabe? Ah, toda sexta a gente vai fazer tal coisa, sabe? É quando puder, é quando a demanda chega. Então, ele poderia precisar da minha ajuda algum dia da semana e eu não tá disponível. E eu não gostaria, né, de falar assim, não, tio, hoje eu não vou conseguir, sabe? Hoje eu estou ocupado. Ah, se toda vez da semana eu vou estar ocupado, então eu não iria ajudar coisa nenhuma. Então eu faria com todo o meu prazer, só que as circunstâncias, né, me impediam disso. Como eu vou entrar numa etapa que já não tem mais teste, né, físico com data marcada, óbvio que vai ter esses exames todos que eu vou ter que ir presencialmente, mas aí eu já aviso ele com antecedência.
e eu não vou estar mais entregando, é uma possibilidade que eu também tenho, sabe? E tá Sim. aprendendo não só a mexer Eu gosto muito dessa palavra, Pablo. Possibilidades. É uma palavra Eu sempre falo interessante. nessa É uma palavra interessante da língua portuguesa. possibilidades. Ou seja, a vida é feita de possibilidades. Muitas coisas são possíveis. E eu acho isso lindo da vida. Então, tipo, Mas, enfim. esse é o meu planejamento, né? Ajudar ele ou né, a tia Luciene nesse meu período. Aí é isso. Se eu passar pros bombeiros, aí eu fico nos bombeiros. Se eu não passar nos bombeiros, aí a gente vê depois essa questão da Da viagem e tal. E se por alguma. Em certa medida eu pretendo ter esse planejamento também, né? Porque vamos supor que tudo isso dê errado. Eu estou juntando o máximo de dinheiro que eu posso. E qualquer, assim, né? Qualquer BO que me ocorra, eu compro a minha própria bicicletinha e começo a entregar por conta própria, sem ficar gente me enchendo o saco, gritando, me xingando sem motivo. Eu faço as coisas por minha própria conta. Não é nem um pouco o melhor dos cenários, mas eu acho que, de novo, é uma possibilidade que existe. uma possibilidade. Existem várias possibilidades. Uma Eu outra gosto dessa palavra. possibilidade que existe no futuro, relativamente próxima, é que eu não sei. Eu acho que eu não te falei. Abriu recentemente no Norte Shopping a livraria Leitura. Então, já que agora eu de fato tenho uma mínima experiência com o trabalho, por mais que não seja de carteira assinada, eu tenho. É mais um complemento que eu poderia entregar num currículo, né? Que eu trabalhei como entregador e balconista de uma mercearia. Então, é uma possibilidade também que eu possa, no futuro, ir nessa livraria do shopping. Não ficar no sol, ter ar-condicionado e num ambiente que eu gosto, que é livro. Eu sempre falei isso para você. Trabalhar numa livraria, eu acho que você ia gostar muito. O ambiente da livraria é gostoso, né? É legal. Eu também Você acho. passar o dia todo dentro de uma livraria, eu acho bem interessante. Enfim, o meu planejamento Mas é esse, pro ano que vem. Aí, no final sempre tudo dá certo, Pablinho. As coisas, eu penso bem assim, pela experiência da minha vida, né? As uhum. coisas vão se encaixando e no final vai dando as coisas vão tudo dando certo. Então, é uma maneira muito boa de enxergar as coisas. Não é nem um pouco ruim. Aí, entrando na conversa, né, que eu tive ontem com meu pai, que eu diria que foi minimamente produtiva, mas poderia ter sido melhor, foi o seguinte: tava explicando pra ele, né, sobre como ontem, no domingo, eu acabei indo no lugar de um colega meu lá que faltou, que não foi, e eu tava chateado com a situação, e ele me perguntando, tá, por que você tá chateado com a situação? Aí eu tentei explicar, ele, em certa medida, não entendeu, e eu tentei explicar de novo. Aí ele disse que entendeu um pouquinho melhor, mas ainda não tudo. Aí eu expliquei uma terceira vez. Aí ele disse que finalmente entendeu e ele estava tentando me explicar como que, não sei, eu poderia enxergar a situação de modo diferente. Aí a conversa se delongou, se delongou, se delongou. Foi para às vezes num ponto fora mesmo da questão ali, da mercearia. Mas em resumo, eh, o que aconteceu foi o seguinte. É que simplesmente, né, um colega meu lá, chamado Kaique, ele sempre pede, né, pra eu. É que assim, todo mundo odeia trabalhar, todo mundo é vagabundo, e aí todo mundo fica me pedindo, enchendo o saco pra eu poder ir na loja. Aí às vezes eu vou sem problema nenhum, às vezes eu só não quero ir, mas aí os caras simplesmente não vai, sabe? Falta de sacanagem. E eu não sei como que eles não levam uma bronca em relação a isso, mas enfim. E aí, como eu já tô muito chateado com muitas questões, e não, já não vou estar ano que vem, pensa assim, bom, mesmo nessa reta final de ano, eu não vou mais fazer isso. Ou seja, se por algum acaso alguém faltar na loja, problema. Eu não vou, eu não vou parar minha vida pra atender lá e ainda ser criticado por um monte de coisa idiota. Tipo, ontem eu comentei com meu pai isso também. Tinha um cara do lado, literalmente do lado da caixa da cesta de onde se guarda pão. E ele falou assim: Pablo, vai, pega aí pão pra mim, por favor. Eu falei, maluco, você tá do lado da caixa. Pega você, pô. Você tem mão. Aí ele falou: não, cara, pega aí, pega aí. E foi embora, sabe? E foi embora, simplesmente.
Eu falei, cara, é muita filha da putagem, é muita. Preguiçoso. Aí isso foi Preguiçoso, né? só um exemplo, né? Mas resumidamente, esse comportamento ele é generalizado todos os dias. Aí, basicamente, a conversa que eu tive com meu pai foi o seguinte: que ele falou assim, meu filho, o mundo é assim, o mundo é um pouco pior, na verdade, do que isso, e aceite isso. Aí eu falei, mas pai, isso aí não é normal, sabe? Por mais que muita gente ache desse jeito, não era pra isso acontecer. A gente poderia ter uma, né, poderia existir um ambiente de trabalho muito melhor do que isso. Ele falou, é verdade, meu filho, eu também concordo. Mas como ele não existe, ou ele não tá presente atualmente, lide com isso. Falei assim, mas peraí, você realmente acha que pode ser tão indiferente assim com essa situação? Ele falou, meu filho. Aí, enfim, aí ele ficou rebatendo, né, e reforçando essa ideia de que o mundo é horrível e dane-se. Tipo, é uma completa, né, indiferença em relação a tudo. Eu falei, mas. Falei, pai, como é que você consegue ser tão indiferente assim com tudo? Aí eu dei uma historinha. Qual que era a historinha? A historinha era de que no ano de 2023, no colégio, tinha uma colega minha chamada Malu, né, Maria Luísa. Ele era uma garota muito gordinha. E resumindo a história, ela disse uma vez que ia pular do prédio da escola porque ela tava odiando a escola e todo mundo daquela escola. Que Aí horror. uns colegas também da minha classe ficaram zoando ela, falando assim, ah, que gorda ridícula, né? Foda-se. Eu falei, peraí, gente, peraí. Pode até ser legal uma vez ou outra a gente sacanear os coleguinhas da sala, mas quando chega nesse ponto, eu acho que já deu um limite, né? Não precisa mais incentivar ninguém a fazer nada. Dá pra parar um pouquinho, né? Já deu, né? E meio que todo mundo cagou, ninguém fez isso. Então eu fiquei pensando assim, tipo, a minha colega não pulou de coisa nenhuma, mas ela saiu do colégio. Ela foi transferida, sabe sei lá pra onde, e ninguém nunca mais teve notícia. Então eu fiquei pensando assim, porra, vamos supor que o pior acontecesse. Vamos supor que a tragédia fosse anunciada, aí minha amiga no dia seguinte da escola tá lá no chão, toda cheia de sangue, e todo mundo, assim, bem feito, aí começa a tirar foto, sabe? É isso que as pessoas iam fazer. É esse o comportamento que as pessoas têm. Aí eu dei essa historinha pro meu pai, eu falei assim, pai, você acha que essa é uma história. Você acha que isso é normal, as pessoas agirem desse jeito, indiferente em relação a Maria Luísa? Ele falou assim, meu filho, isso não é problema meu. Falei, pai, como assim? Não é problema. Que? Sabe, é essa a reação que tu realmente tem? Ele falou, meu filho, eu sou adulto. Isso daí não interfere na minha vida. Tipo, ele realmente ignorou completamente a história. Falei, mas pai, vamos supor que ao invés de Maria Luísa, essa pessoa fosse Júlia Martins, né? Que é a filha dele, pela Stephanie. Se realmente achar, tratar a situação de modo tão indiferente, ele falou assim, meu filho, eu sou adulto, eu tenho que lidar com isso. Tipo, ele realmente não se importou. E isso não é um problema exclusivo do meu pai. Muita gente é assim, sabe? Muita gente vê uma coisa horrível diante de si e, sei lá, parece que tanto faz, né? Não impacta, não importa, não se importa nem um Caso, pouco. no caso, não é que seja certo e eu concorde. Veja bem, veja bem, interprete bem. Não estou dizendo que é o certo e que eu concorde, mas eu entendo. Por que entendo? Porque, por exemplo, se fosse eu ia me importar, eu ia achar aquilo muito triste, eu ia achar aquilo muito deprimente, provavelmente ia até chorar de pena da menina. Mas vida que segue, porque eu não posso fazer nada com relação àquilo. Não há nada que eu pudesse fazer, aquilo aconteceu, entendeu? Você tá entendendo o meu ponto de vista? Eu Não entendo o tô seu dizendo ponto que de vista. não tô É, dizendo que não importa, não tô dizendo que eu não tô nem aí, não tô dizendo que não é problema meu. Eu só estou dizendo que não há nada que eu possa fazer com relação a isso. Só lamentar, ficar muito triste e até chorar. Que eu me conheço, eu sou chorona. Lógico que eu vendo uma situação dessa, uma cena dessa, eu ia chorar sim. Mas vida que segue, ia enxugar minha lágrima e a vida ia continuar, porque eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu entendo esse ponto de vista, entendeu? Tem que lidar com isso, então, entendeu? não tá, né, de novo, não é que meu pai também, né, ele tá
exatamente errado, mas, tipo, é essa indiferença que eu fico. Eu me surpreendo. E eu falei com meu pai, eu me surpreendo, porque, de novo, é muito fácil a gente ignorar certas coisas, né, que estão, em certa medida, distante da gente. Do tipo, nesse momento agora, né, se você ligar qualquer televisão de canal aberto do mundo, você vai ver desgraça, você vai ver gente matando alguém, gente morrendo, gente sendo Sim, roubada, etc. E chega um ponto, né, que você sim, pensa, ok, eu não tenho culpa de não ter a menor ligação com isso, não tem que a gente ficar gastando toda a nossa energia de vida reclamando dessa situação. Não é o que a gente fazia. Entretanto, quando essa situação deixa de aparecer na frente da tela da televisão, quando ela não fica distante, quando ela fica próxima, quando ela tá na tua frente, é um tanto difícil você ignorar, sabe? Eu dei um exemplo também, não só para meu pai, mas para minha psicóloga, né? Que teve um dia que eu tava indo lá pra psicóloga, na porta do consultório, eu ia atravessar a rua pra poder subir as escadas, e aí, antes de atravessar a rua, parou um cara assim de moto na minha frente. Ele literalmente tinha, abaixou assim o short e começou a mijar do meu lado. Eu falei, mano, isso não tá acontecendo. E o cara ele fica lá mijando. Aí do nada, do outro lado da rua, né? Passou uma criancinha perguntando assim, mãe, quem que é aquele moço ali? E tipo, como é que tu reage diante de uma situação dessa? Não tem o que fazer. Mas eu fiquei pensando assim, cara, será que esse maluco realmente tem noção do que tá fazendo? Não, não tem. Não tem. É uma pessoa completamente alucinada. Aí tem como você olhar diante de uma situação dessa e ignorar, fingir que não existe? Eu acho que não é a melhor não. escolha né, pra se lidar com as coisas. E isso, em Mas certa. aí vai fazer o quê? Não, então, de fato, não. O que que faz? De fato, Você tá não. entendendo? Ah. É disso que eu tô dizendo. O que que se pode fazer? Provavelmente tomar consciência e não replicar isso, não aplaudir isso, não promover isso. Então, Com não sei, certeza não. conscientizar alguém pra não fazer isso, não sei. É uma coisa meio simples ou não tão simples. Porque isso, É é complicado, isso Fábio. que eu Tem coisas falei. que a gente pode se indignar, tem coisas que eu acho um absurdo, tem coisas que eu fico revoltada de ver, e eu jamais faria igual, só que não posso fazer nada. Tem coisas que a gente não pode, simplesmente não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que você fazer. Então, aí, resumidamente. Não é que eu não ligue, não é que eu não me importe, é porque eu não posso realmente fazer nada. É Então, foda. aí isso já tá, né, numa ambiguidade que é o seguinte. De fato, não é exatamente um problema meu pai reagir do jeito que reage às coisas. Que no caso é não reagir, né? É não ligar 100% das vezes. Mas assim, eu me pergunto como é que chegou nesse ponto? Do tipo, será mesmo que o ser humano agiu pra ser desse jeito? Todo louco? Porque eu também já comentei um pouquinho com a Sheila que a impressão que eu tenho hoje é que o mundo é isso. O mundo é um hospício a céu aberto, sabe? É literalmente. Sim, E eu dei só um exemplo desse cara. concordo 100%. O mundo é um hospício a céu aberto. Então, assim, Concordo 100%. eu dei um exemplo desse cara, mas, tipo, teve vários outros exemplos. Tem uma. Deixa eu ver aqui, uma pilha de exemplos que me acontecem na semana. Eu parei de fazer essa lista porque meio que. Não sei, eu só criei desânimo generalizado. Mas, tipo, um outro exemplo que talvez seja um pouco menos extremo, né? A mãe do Patrick, a Fátima, não sei se você já viu ela pessoalmente. Tipo, toda vez, tia, 100% das vezes que ela me vê na rua, ela só fala uma coisa: Pablo, vai cortar o cabelo. Barbeiro tem família. Tá ridículo. Tipo, todo dia. Ah, Todo tu já dia. comentou. Sem É, noção essa mulher. Sem tipo, noção. a mesma coisa. Aí a impressão que fica é o quê? Ridícula, A impressão que ridícula. fica é que a Fátima não é mais um ser humano. Ela é um robô. Ela só repete a mesma frase todo dia. E eu penso, cara, como é que uma pessoa, né? Como que alguém consegue viver assim? Porque eu imagino que ela não deve agir desse jeito só comigo, né? Deve ser com outras pessoas. E é assim que a pessoa leva a Mulher vida. ridícula, sem noção. É só você falar, vai cortar o teu. Não, então, eu já não tenho Vai, mais energia pra ficar rebatendo. Eu só ignoro. Eu só vou embora. E aí eu penso, vai porra. cortar o seu. Eu, hein? Eu penso Que assim, mulher sem porra, é noção. uma.
Né? É uma situação muito desconfortável, por quê? Porque não é que, né, eu tô impedido, mas é muito chato você passar por uma mesma rua, né, que é a rua que tu mora, e todo dia vai ter gente lá te enchendo o saco por nada, sabe? É esse sentimento também que, me fez concluir que eu não tenho que mais ficar lá naquela loja, porque meio que é a mesma coisa. Então, tipo assim, né, quando o André, ele não dá gorjeta só de sacanagem. Tipo, ontem ele não me deu gorjeta, ele falou assim, não, eu quero comissão também. Tipo, eu ganhei R$ 4 que a mulher me deu, ele falou, não, 2 pra mim e 2 pra você. Tipo, tá, como assim? Tipo, Isso não... Tipo, é uma coisa totalmente sem lógica. Tem nada a ver uma coisa com a é outra. melhor quando. É porque é quando a pessoa dá gorjeta incluída no pagamento, né? É, do cartão. Quando a pessoa dá em dinheiro, maravilha. Ou mesmo no Pix. É, Ah, cara, que cara babaca, mano. Que então, aí ranço. isso é só um exemplo. Ranço. Aí o outro, acho que eu também não comentei Ranço. com você, mas um outro exemplo. O. Não, acho que eu comentei sim, mas eu vou comentar de novo. Que o irmão dele, né, o Thiago, uma vez ele falou assim, né, eu fui entregar um galão de água, eu fui subir a Mário Carpenter com um galão de água, 2 galões de água. Aí eu levei o primeiro, com muito sacrifício. Aí no segundo eu falei assim, Thiago, são 10 horas da manhã. Daqui a pouco vai chegar um colega meu que pega o horário das 10 da manhã. Será que não tem como ele levar o segundo galão? Porque ele sabe andar de moto. Então ele vai de moto, ele vai muito mais seguro do que a minha bicicleta toda fodida. E ele vai mais rápido. Ele falou assim: não, vai agora, não sei o que, eu não empresto a minha moto. Aí, tudo bem, né? Aí eu fui subir. Só que antes de sair da loja, deu pra escutar ele reclamando com os clientes que estavam ali na entrada. Ele falou assim: eu não empresto a minha moto pra esses vagabundos que eles pensam que são. Porra, usando a minha moto todo dia, 24 horas, gasta, 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 e no final não bota a porra da gasolina. Tem mais é que se fuder mesmo. Aí, conclusão: a gente ganha uma merreca de salário pra trabalhar em condições muito horríveis e ainda tem que pagar pra poder trabalhar de modo não tão horrível assim. Tipo, é surreal. Entendeu? É muito surreal. É pagar pra trabalhar. Qual que é o nome disso? O mundo tá Qual que é o nome disso? O nome disso é escravidão. tá. O nome disso é escravidão, né? Pagar pra trabalhar. Enfim. Aí isso também é só um outro exemplo. Tem vários outros. Uma vez eu fui entregar na casa de uma pessoa, de uma mulher, né, num centro de macumba, e a mulher tava pelada, simplesmente. Olha que legal. Me atendeu peladona. E eu pensei, Pelada, pelada mesmo, 100%. não, ela tava com uma toalha, mas visivelmente toalha toda rasgada. E eu pensei, cara, isso não tá acontecendo. Não é possível, não é... Tipo, aí Vai tem. ver que ela quer uma coisa contigo. Não, não, por sorte não. Aí eu pensei assim, bom. Não tem o que pensar na verdade. É o que eu falo, é um puro ato irracional. As pessoas vivem num modo totalmente irracional. É uma loucura. Sei lá, um outro exemplo. Aí já não é exatamente irracional, é só a gente, né, querendo passar a perna só de sacanagem. Tem gente que faz questão de pedir só um cigarro, mas a loja não entrega só um cigarro. Só que aí é uma arbitrariedade, sabe? É uma coisa sem lógica, porque tem pessoas que eles entregam só um cigarro. Tem entregas que eles deixam, que eles permitem, que a pessoa pede menos de R$ 10. Tipo, pede só um pão e uma mortadela. Mas tem outras pessoas que eles não deixam. Enfim, aí é uma zona, porque tem pessoas que a gente entrega sem problema, aí tem vezes que a gente vai entregar e dá problema, enfim. Aí teve uma vez que eu fui entregar na casa de uma mulher, ela pediu só um cigarro, aí ele falou, não, a gente não faz só cigarro. Ela pediu ração. Aí quando eu fui entregar, a mulher falou assim, não quero ração não, quero só o cigarro. Porque essa ração aí não é o que o meu cachorro gosta. Aí, conclusão, ela fez um barraco só pra pagar a porra do cigarro, ela pagou só o cigarro, aí eu voltei, aí eles reclamaram comigo que eu só entreguei o cigarro e devolvi. Tipo, é uma zona, sabe? É uma coisa que não dá pra entender. É muito chato. Próximo Uma exemplo. loucura. Eu entregando normalmente com pão, aí passa um cara de moto gritando do meu lado. Olha o pão aí, viado! Tipo, eu nem conheço o cara. Que maluco é esse? Sabe? É uma loucura completa, tia. E tem vezes. O mundo é um hospício a céu aberto, Vidinho. Então, aí, obviamente tem absurdo que é engraçado, mas tem outros que, tipo, tu fica, como assim? Tipo, é a mesma coisa. Uma vez eu fui passar de bicicleta com pão.
E aí um cara no ônibus, né? Ao invés de ser um cara na moto, foi um cara no ônibus. Seu viado! E, tipo, ele literalmente olhou pra mim, apontou dando pra mim. Eu falei, mano, quem que é esse cara? O que ele tá fazendo? A pessoa não tem noção do que faz. Enfim, tem vários exemplos. Gente que reclama, faz chilique porque não ganhou 5 centavos de troco. Gente que. Enfim, aí conclusão, isso me irrita. Eu não chego, né, a gritar com ninguém, a agir com violência. Mas isso só me desgasta. Isso só. Pensa assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra eu ficar aqui. Eu vou enlouquecer. Simples assim. É, Aí eu fui entregar uma vez numa tal de uma rua, não sei se você sabe. O nome da rua é Paquequé. Sabe onde é que é Paquequé? conhe- conheço. Então, uma rua, Conheço, né, conheço. um tanto perigosa. Eu não sabia onde É, era. Aí eu falei, Elias, você poderia me dizer, por favor, onde que fica a rua Paquequé pra entregar? Eu não sei. Aí ele falou assim, Pablo, é na Paquequé. Eu falei, hã? Repete, eu não entendi. Por acaso essa rua fica no morro, né? No morro, numa rua perigosa. Ele falou assim: perto do não, Morro do... não, é só no Urubu. Falei, ô Elias, o Urubu é o quê? Sabe, a pessoa não sabe falar. Não sabe. Tipo, isso tudo me irrita. Então, chegou um ponto que eu falei assim: ok, eu preciso sair daqui urgentemente. É realmente uma coisa muito desgastante pra mim. Muito desgastante. Então, resumidamente, é isso que eu queria falar sobre, né? Você perguntou pra mim, Vidinha, você tá bem? Eu falei, mais ou menos. Porque, em certa medida, nada de extremo aconteceu comigo. Ninguém me bateu, ninguém me roubou, nada disso aconteceu. Só que lidar com tanta gente assim o tempo todo me faz perder a paciência. Aí isso também não acontece, né? Só fora de casa, na rua, dentro de casa também. Então, às vezes, eu falo uma coisa com a minha avó. E ela fica sem entender, eu tenho que repetir, aí eu repito, não entende também. E tipo, como é que você fala, como é que é possível você interagir com alguém que não sabe se comunicar de modo simples? Não tem como. Não dá, é uma tarefa impossível. Eu me estressei agora, né, um pouquinho com a minha mãe, mas pelo visto deu tudo certo. Que é o quê? Olha só, a minha mãe, ela veio aqui pra casa, ela não veio de carro. Ela tem um carro, mas ela não veio de carro. Aí ela pediu pra eu pedir um Uber do meu celular, ou melhor, não especificamente o Uber, mas o aplicativo do 99, que é a mesma coisa e é só um concorrente. Aham. Aí eu falei, por que você quer que eu peça? Ele falou, não, porque aqui tá demorando muito pra pedir. Aí o motorista aceita, mas cancela na mesma hora. Vê no seu celular, por favor. Aí eu pedi, aí eu botei pra corrida sem dinheiro, aí ela não me ouviu, ela tava mandando áudio pra alguém, né, porque é isso que eu odeio também na minha mãe. Eu falo com a minha mãe, ela me ignora, ela só fica no celular. E depois reclama quando enfim, é uma situação muito triste. Aí ela pediu, né, o carro chegou, ela entrou, aí depois ela falou que estava sem bateria, então ela não tem, ela cortou a comunicação. Então, tipo, como é que uma pessoa pede um Uber com o celular descarregado? Ou então uma pessoa como a minha mãe que tá com o telefone até no banheiro, mas não leva o carregador, aí tem que pedir pra mim. Aí disse que não poderia pagar no Pix, porque o celular descarregou, então eu tive que pagar. Então, tipo, é uma enrolação. E eu penso assim, cara, como é que uma pessoa vive assim? Como é que a minha mãe leva a vida que leva? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Então, Tem coisa que não dá pra gente quando, entender, Vitinho. quando eu falo com meu pai, né, que. Como é que você pode ignorar tudo assim tão facilmente? Eu acho que não deveria ser assim, porque, poxa, se eu não perceber o quanto que a vida dessas pessoas é horrível, sabe? Como que as pessoas levam a vida do pior jeito. Você fica assim também, sabe? Se você não entender, não perceber o quanto que isso é horrível, você vive assim também sem se dar conta. Se transforma, né, num modo natural. Tipo, porra, uma Sim. vez eu fui falar, né, lá com o Roberto. Roberto, cadê o Elias? Aí ele falou assim, tá entregando. Não, como é que ele falou? Ele falou alguma coisa assim, tia. Ô, Roberto, onde é que tá o Elias? Ah, tá de bicicleta. Ah, é? Pra onde ele foi? Ah, ele tá lá em cima na loja. Falei, o quê? Como é que ele tá lá em cima de bicicleta, cara? Sabe? É muito. Às vezes a pessoa, às vezes, sabe o que é? A pessoa não presta atenção direito na pergunta, aí pega um contexto
Aí dá qualquer resposta que seja relacionado com aquilo, mas mal sabe o que está respondendo. Pois é, É e sabe que qual é isso. o nome disso? Até onde eu sei? Hum. O nome disso é analfabetismo, sabe? Pura e simplesmente. Por isso que eu acho que é um problema muito mais sério do que realmente parece, porque, poxa, de novo, como é que uma pessoa dessa vive em sociedade, sabe? Ela tá o tempo todo alienada, não entende uma informação básica, uma pergunta básica, não consegue ler uma coisa básica. O próprio Beto falou assim: Pablo, apaga aqui. Como é que ele falou, cara? Apaga aqui uma imagem do meu celular, da minha galeria, porque vai ter vírus. Falei, que vírus, Beto? Que imagem? Sabe? É... Então, assim, de novo, isso não é uma coisa exclusiva de uma pessoa ou outra, isso é generalizado, isso é um problema, né, social. Em certa medida, podemos dizer também, né, que o meu pai é um pouco assim. Todo mundo é assim, né? Ou todo mundo pode ser assim. Eu também posso ser assim. Por isso que eu me preocupo tanto com essas coisas, porque eu não gostaria de ser assim. Então eu preciso sempre prestar muita atenção para não acabar ficando desse jeito, sabe? Por isso que eu falo que não dá pra ignorar isso ou fingir que não existe. Ao menos eu não consigo. E eu nem quero que isso aconteça. As pessoas não se ouvem mais, as pessoas saem falando qualquer coisa. Às vezes a pessoa nem presta atenção no que está dizendo. É uma loucura. Uma loucura. Então, assim, a conversa com meu pai ontem foi. Mudando de assunto rapidinho. Sabe onde é que eu estou querendo ir, Pablo, quando eu for pro Rio? Ah, Ir lá para Santa Catarina, no Beto Carreiro. Vamos? é mesmo? É, Então eu você tô vai ver querendo ir lá. a tia Rosângela? Pode ser. A gente pode ir. Ela mora em Santa Catarina mesmo? Até onde eu, Mas será que é perto do Carreiro? até onde eu sei, sim. Ao Vou ver aqui menos, quanto né? É na mesma cidade. É uma distância de alguns bairros. Se isso é Vou perto, ver ao aqui meu ver, é quanto é que pertíssimo. é o. Vou ver quanto é que é um pacote. Um pacote de viagem para Beto Carreiro. Vou ver aqui na internet agora. Pacotes, vamos lá. Que aí quando eu for pro Rio, a gente vai Pro Rio para você se refere ao Brasil, né? Porque Santa Catarina não é um estado. Não, então, quando eu for pro Rio, primeiro eu vou pro Rio. Certo, Primeiro eu vou pro Rio. Aí depois eu passo pro Beto Carreiro, em Santa Catarina. certo. Quando eu for pro Brasil, modo de dizer, mas primeiro eu vou pro Rio. Vamos lá. 2 dias que eu quero. Tá, isso é só o ingresso. Mas eu quero saber o pacote. O O pacote. que é um pacote, tia? Pacote é passagem, hotel e ingresso. Mas se você. Tá, certo. Pacote, entendeu? Eu quero um Uhum. pacote. Eu quero um pacote. Aqui, ó, quer ver? Quanto é. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui. 1.200 por pessoa. Euros. Não, reais. Certo. Dá pra ir. Não é tão caro assim, não. Vamos lá. Origem. Rio de Janeiro. Vou botar aqui. Rio de Janeiro. Vou ver uma pesquisa aqui rápida. Rio de Janeiro. Destino. Santa Catarina. Início. Deixa eu ver. Eu vou em março. Eu vou chegar dia 10 de março. Aí vamos colocar aqui. Vamos supor que eu vá no dia 13 e volte no dia 15. Ai, eu fiz besteira aqui. Fevereiro, março. Ué, por que aqui não tá dando? Tá indo até fevereiro. Hein? Que doideira. Mas continua falando, que eu vou fazer minha pesquisa aqui, que agora eu cismei que eu quero ir no Beto Carreiro. Tá certo. Eu posso Aí eu te vou levar dar recomendações do que tem de legal lá pra se entreter, mas enfim. Então, paralelo a isso,
né, diretamente relacionado com isso que eu acabei de falar, sobre como todo mundo é alucinado. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é alucinada no mundo, só que não é um exemplo pessoal que eu tenho pra dar, né? É uma pessoa, duas pessoas influentes, né, na internet. O primeiro é o Pablo Marçal e o segundo é o Pastor Tupirani. Você sabe quem é o Pastor Tupirani, tia? Pastor o quê? Tupirani. Até onde eu sei, o nome dele é esse. Tupira- Deixa eu pesquisar aqui. É ele mesmo. Sabe quem é esse O que tem sujeito? o Tupirani? O pastor Não, Tupirani, ele tinha uma igreja no Rio de Janeiro e ele defendia coisas do tipo holocausto aos judeus, que mais? Golpe no Congresso Nacional, antivacina, que mais? Contra quem era homossexual e coisas derivadas. Aí esse cara foi preso, né, por 18 anos. Pergunta que eu faço é o seguinte: esse cara absolutamente, né, é um lunático, mas ele tinha muitos seguidores. Ele tinha ridiculamente muitos seguidores. E a pergunta que fica é: como que esse cara tinha seguidores? Sabe? Como é que alguém segue um cara desse? Então é uma coisa que eu me pergunto, assim, já não basta o cara ser maníaco. Tem gente que ainda segue ele. E não é pouca gente. Então é uma coisa que eu acho muito curiosa de se pensar, sabe? Como é que uma coisa dessa existe? Pablinho. Tem gente que segue umas pessoas assim que. Aí, eu não cheguei a comentar com meu pai, mas eu queria muito comentar que é o seguinte. Poxa, eu acho muito interessante. Não tô dizendo que é legal, sabe? De maneiro, tipo, não é uma coisa, digamos, né? Pra se orgulhar. Não é divertido. Mas eu acho muito importante a gente estudar a história e principalmente estudar a Segunda Guerra Mundial e principalmente o nazismo, porque além de ser um evento histórico muito recente da gente, que explica muita coisa do dia de hoje, eu acho que é muito curioso estudar um tipo de governo que teve no mundo, que ao meu ver foi o governo mais alucinado do mundo, sabe? Tipo, você teve, né, o que que foi o regime nazista? É basicamente, do dia pra noite, quem era judeu ficou proibido de fazer tudo que podia, e é isso aí, sabe? Então você vai na rua, aí o que que você vê na porta do mercado? Você vê um cara sendo chicoteado por um monte de gente só porque ele teve uma determinada origem, sabe? Era essa a vida, a sociedade civil na Alemanha da década de 30. E aí você pensa, cara, isso não deve ter acontecido. Tipo, isso é tão surreal, não é possível que aconteceu. E já aconteceu. E não só aconteceu, aconteceu com muita gente, com milhares de pessoas. Uma vez um professor meu de história falou que tinha em torno de 9 milhões de judeus na Alemanha. Sabe quantos foram exterminados? Ah, 6 milhões. Ou seja, Hitler conseguiu 66% do plano, né? 2/3 do plano que ele queria. Isso é muita coisa. Sabe? Isso é ridiculamente muita coisa. E, cruz, cruz. e assim, isso foi, né? Só judeus. Você imagina a gente que tentou ajudar essas pessoas, mas não eram necessariamente judias. Ou gente, né, que era negra, ou gente que era homossexual, ou gente que era estrangeira. Enfim, foi uma atrocidade. E por mais que só um evento histórico que aconteceu 80 anos no passado, né, terminou 80 anos no passado, nada impede que uma coisa dessas surja de novo no mundo, entende? Nada impede. Não, não é. Nada Então, impede. eu acho Não. muito importante todo mundo entender o que que foi esse regime, porque isso pode acontecer de novo. Ouso dizer que pode acontecer até de modo pior, sabe? Nada. Se você fala tanto, né, de possibilidades, existem inúmeras possibilidades que a humanidade pode tomar um rumo. Coisas boas e ruins, entende? Então, assim, é nessa tecla que eu critico tanto meu pai, porque meu pai, ele tem uma visão muito fechada da vida. Ele acha que, tipo, tudo se resume a uma única coisa, um único pensamento, que é o pensamento que ele tem. E tudo que não tá de acordo com o pensamento que ele tem, tá errado. E tem que acabar com isso. Então, tipo assim, ele
ele fala, né, de toda vez de modo muito irônico, né, muita sátira, dizendo que adolescente é todo vagabundo, preguiçoso, não quer fazer nada, tem que acabar. Aff, Aí eu penso assim: "Mas pai, de onde você tirou isso? Qual que é o fundamento pra dizer isso? Por que que necessariamente adolescente é tudo de ruim?" Você não tem nenhum exemplo de adolescente que, tipo, né, uma ele já foi pessoa, adolescente doido. tipo, e eu poderia dar algum mínimo exemplo histórico de pessoas que foram adolescentes e mudaram o mundo. Por exemplo, a Malala no Paquistão. Por exemplo, Dom Pedro II foi imperador no Brasil com 14 anos. Por exemplo, aos 16 anos, Alexandre Magno já era conhecido como o Grande na Pérsia Antiga, quer dizer, na Macedônia Antiga. Sei lá, Joana d'Arc, aos 15 anos, lutou na frente francesa contra a igreja e a Inglaterra, enfim. Você tem vários exemplos. A Anne Frank foi uma pessoa muito influente que influenciou com o seu diário só com O 13 anos de faraó idade. Tutankhamon, o faraó Tutankhamon, ele foi um dos maiores faraós do Egito. Ele tinha 18 anos quando ele morreu. E ele assumiu o trono como faraó aos 13 anos de idade. Foi um dos melhores e mais populares e mais carismáticos faraós do Egito. Então, você tem o exemplo de Etienne de la Boétie, que foi um filósofo que fez a sua maior contribuição filosófica aos 18 anos de idade, com um livro chamado Da Servidão Voluntária, né, que é a pergunta sobre por que que uma pessoa consegue influenciar milhões, ou melhor, como é que milhões de pessoas se submetem a apenas um grande líder. Um cara já estava questionando isso na França em 1500 e bolinha, com 18 anos de idade. Então você tem vários exemplos de pessoas que são, sim, muito importantes e relevantes para a sociedade, e que são jovens, só que meu pai ignora isso. Ele fala assim: não, isso não conta. Né? Isso daí não. Dane-se isso daí. Então, tipo, qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? O nome disso é viés da confirmação. Que é uma coisa que tá muito presente, por exemplo, no regime nazista. Então, por exemplo, você tinha inúmeros cientistas alemães que faziam inúmeras pesquisas, supostamente científicas, para comprovar que os alemães eram superiores aos negros. Por exemplo, o maior exemplo que se tem é o estudo da craniologia, ou seja, se analisa toda a fisionomia, toda a estrutura óssea do crânio de pessoas brancas e negras, e eles dão a conclusão, o veredito de que, tá vendo como é que o branco ele tem menos deformidades e o preto ele é tudo cagado, tá vendo? Essa é a prova aí, ó, é científico, mas isso não era nada científico. Muitas dessas pesquisas excluem completamente o fato de que as pessoas, né, negras que eram submetidas a esses exames e testes, levou muita chicotada na cabeça, sabe? Apanhou muito. É óbvio que vai ter deformidade, é óbvio que as pessoas, né, vivem mal. Tem uma história aí de séculos de escravidão. Tu acha mesmo que essas pessoas vão estar plenas, vão estar saudáveis? Claro que não, sabe? Então, Né? é muito. Isso é o quê? Isso é viés de confirmação. Se existisse algum estudo na Alemanha que comprovasse o contrário, que comprovasse que brancos não são superiores aos negros, adivinha o que acontecia? Esse estudo era boa coitada. Esse estudo era difamado, tacava fogo, né? Tem um exemplo lá dos alemães que tacaram fogo em inúmeros livros de filosofia, de sociologia da época, que era contra o partido, enfim. Então é o que eu falo, eu acho que é muito. O exemplo da Alemanha na década de 30 é um exemplo muito marcante na história de onde que a ignorância da humanidade pode levar, sabe? E, de novo, nada disso tá impedido, nada impeça, nada que existe no universo impeça que uma coisa dessas possa acontecer de novo. Por isso que eu acho que é importante estudar essas coisas. Só que aí quando eu vou estudar umas coisas dessas, ou sei lá, alguma coisa parecida, né, sobre como que a falta de inteligência na humanidade pode ser um problema muito grave, aí meu pai fala pra isso assim: não, isso daí não presta. Isso daí não. Você não tem que gastar tempo com isso daí. Você tem que estar trabalhando, estudando pra viver bem. Qualquer outra coisa disso é errado. Tá perdendo tempo. E eu penso assim: bom, como é que dá pra ter uma conversa com uma pessoa dessa, sabe? Se ele já está partindo do pressuposto Tá. na cabeça dele de que eu tô desperdiçando meu tempo porque eu não tô trabalhando, estudando, ou fazendo qualquer outra coisa que ele acha que é melhor, então no fundo nunca vai ter conversa aí. Nunca vai ter. E isso me entristece, porque ao meu ver poderia acontecer. Não tem como ter conversa assim. Tem pessoas que não dá para ter uma conversa, Pablo. Que a pessoa ela nunca vai mudar o pensamento dela.
Não tem como você mudar o pensamento de algumas pessoas. Por mais que você argumente, por mais que você argumente de forma inteligente, mostre pontos, fatos, quando a pessoa ela é determinada a não entender, ela não vai entender. E ela não vai mudar a mente dela. Tá, um outro exemplo de viagem da confirmação é, por exemplo, quando você é uma pessoa que é fanática pelo Lula ou pelo Bolsonaro, aí existe uma notícia muito explícita, assim, de uma besteira muito grande que um dos dois fizeram. Aí o seguidor fala assim: não, mas isso daí é perseguição contra ele. Ele não fez nada de errado. Tipo, como assim não fez? Né, tá visível. Tá explícito. Isso é viés da confirmação. Sabe? É achar. Em última instância, né? Isso na filosofia também é chamado de idealismo, que é você achar que a realidade toda se comporta de acordo com o teu pensamento. Sabe? Então, se eu penso tal coisa, a realidade tem que agir conforme esse pensamento. É isso que é as últimas consequências do idealismo. Então, assim, é. É o que eu falei, o exemplo lá do irmão do Thiago. Na cabeça dele, é super normal e coerente os funcionários pagarem pra poder usar a moto dele pra poder trabalhar. Qual que é o problema aí? Não tem, na cabeça dele não tem. Isso é viagem da confirmação, entende? Se fosse o filho dele trabalhando, ganhando mal e sofrendo perigo, aí provavelmente ele ia achar horrível. Nossa, que decepcionante, que emprego ruim, né? Enfim, que situação desagradável. Mas quando é uma pessoa que ele não conhece, que não é familiar, dane-se. Completamente dane-se. É a mesma coisa, por exemplo, que um professor meu de história explicou na época do abolicionismo no Brasil. Quando você teve um movimento generalizado de pessoas querendo acabar com a escravidão, você tinha algum dos escritores. Eu esqueci o nome do escritor agora, mas era um escritor, né? Muito famoso na época de 1800 e bolinha no Brasil. E ele escrevia romances falando sobre como a escravidão é horrível, mas ao invés de colocar personagens negros, ele colocava pessoas brancas sofrendo. Porque ele sabia que quem tinha acesso à leitura, né, era alfabetizado e tinha condições para comprar o livro, era a elite brasileira. Então, escrevendo textos desse tipo, as pessoas da elite brasileira começavam a pensar: nossa, realmente é muito horrível, né? Essas condições de trabalho. E aí, sabe, é uma forma que ele encontrou de promover esses ideais contra a escravidão, entendeu? Foi uma estratégia muito inteligente da parte desse escritor. Falar em escravidão, eu vi um filme outro dia, o filme é de fazer chorar. Se a pessoa for muito sensível, faz a pessoa chorar. Sobre escravidão. O nome do filme é Mississippi em Chamas. É um filme muito longo, Eu já ouvi falar. muito comprido o filme, muito longo mesmo. Mas, Pablo, que filme! Se você tiver oportunidade, tempo e disposição, veja esse filme. Mississippi em Chamas. Que loucura esse filme. Que Então, loucura! Aí eu também penso assim, poxa, não sei, eu acho que na cabeça do meu pai, né, que ele também ficou me ironizando. Vamos supor, esse período que eu não ia entregar mais ano que vem, porque eu não quero mais entregar lá ano que vem. Meu pai, ele acha que, tipo, qualquer coisa que eu fizer. Se eu não estiver, né, ocupado com o emprego necessariamente, eu vou ser um fracasso na vida. E, tipo, é uma visão muito extremista da coisa, sabe? De novo, Muito. eu dei o meu planejamento do que eu pretendo fazer, tanto ajudar minha tia Luciene, quanto o Vanderlei, e fazer os exames pro bombeiro. Mas assim, vamos supor que esse tempo supostamente livre que eu tenho, né, que eu não tô trabalhando diretamente, vamos supor que eu esteja, né, vendo um filme como esse que você acabou de me recomendar. Por definição, ele é um filme, e por definição, um filme é classificado como um entretenimento. Mas não é entretenimento, sabe? Aquilo ali não é uma coisa pra você ficar esperando o tempo passar. Aquilo ali é uma coisa pra você refletir profundamente. Então eu não acho, tipo, né, por mais que a gente não esteja. A gente não é historiador pra ficar observando minúcias, assim, da história da humanidade, os contextos e tal. Ora, sabe, não é só porque uma coisa é classificada como entretenimento que não significa que seja um material de estudo, percebe? A gente também aprende alguma coisa. Mas o entretenimento pode ser cultura. Então, eu também acho. Mas na cabeça de Você pessoas tá como meu consumindo pai, uma ele obra acha que de não arte. é. Esse filme que eu te falei, Mississippi em Chamas, ele é uma obra de arte do cinema. Simplesmente assim. Simples assim. Mas
na cabeça do seu pai, ninguém vai convencer ele do contrário, né? Então eu penso assim, poxa, eu comentei com ele, por exemplo, que eu tenho uma porrada de livro aqui, e eu pretendo ler, obviamente, né? Não deixar só de item decorativo no meu quarto. Livros, né? Vou dar alguns exemplos básicos aqui. Tem livro de economia, tem muitos livros de filosofia, uns livros de história, uns livros de religião, uns livros de literatura clássica, uns livros até mesmo, né, classificados como livros infantis, mas são clássicos né, de livros infantis. Tem livro sobre educação, né, sobre pedagogia, tem livro de sociologia, tem livro de astronomia, né, de ciência, de tecnologia, tem livro de mitologia, tem livro. Enfim, tem muito tema aqui, sabe? Tem muito tema aqui. E eu penso, porra, né, se eu tô aprendendo alguma coisa, se eu tô adquirindo, né, mais conhecimento, como é que isso pode ser horrível? Como é que isso pode ser uma perda de tempo na visão do meu pai, sabe? Eu acho que pro meu pai, só de. Se isso não é um estudo formal que me faça ter um emprego, então ele é irrelevante, sabe? Isso pra mim é isso que me desgastou. É isso que me fez pensar assim, cara, meu pai, ele não tá enxergando as coisas, sabe, de modo Mas não saudável. não, isso aí é o pensamento dele. Então, isso é pensamento dele, eu não vou pensar igual a ele, mas é uma coisa que me entristece também, sabe? Eu penso, poxa, meu pai poderia enxergar a vida de modo diferente. Eu diria que muito do sofrimento que ele tem, psicológico, é porque ele enxerga as coisas dessa forma, entendeu? De modo muito extremo. E por vezes ele me acusa de ser extremista, e eu penso, cara, é completamente o contrário. Olha a visão que você tá tendo. Já teve vários dias que, ó, ontem mesmo ele deu um exemplo. Ele falou assim: meu filho, teve um dia que eu tava trabalhando de segunda a segunda, ganhando pouco, de manhã até de noite, e teve um dia que eu cheguei em casa e você tava fazendo porra nenhuma, você tava lendo um livrinho de menininha, aquilo me estressou, porque você que tá trabalhando. O livro de menininha que ele tava reclamando, que eu comentei com ele, é um livro chamado Persépolis, que é uma cidade que realmente existe lá no Irã, e é o título do livro. E a história é uma história em quadrinho de uma mulher, por isso que eles chamam de menininha, só porque a autora é uma mulher, chamada Marjane, e é uma autobiografia. Ela conta toda a história de vida dela no regime do Irã, depois que o Irã virou uma teocracia, depois que o Irã virou, né, uma ditadura religiosa, baseada no islamismo. E ela conta não só a história dela, mas por consequência um pouco da história do Irã também. E tudo isso é escrito de modo muito engraçado, muito tipo, é muito bem explicado, né? Não é um texto acadêmico. É um texto divertido. E ele explica muita coisa. Ele me fez pesquisar depois, né? Posteriormente. Um pouco mais sobre a história do Irã e sobre o Oriente Médio, de modo geral. Então, tipo assim, eu tava lendo uma coisa que, ao meu ver, é preciosa. Não é um livro aleatório pra passar o tempo, como ele achou que era. Sabe? É uma coisa que realmente me agregou muito. Eu gostei muito daquele livro. E eu fiz ele comprar pra mim, né? Ele me deu de presente. Eu agradeço muito por isso. Foi um baita presente. Foi uma baita aquisição, mas na cabeça dele era uma perda de tempo. Então, tipo assim, ele com esse pensamento, ele está deixando de aproveitar uma coisa que uma vez seria bom, seria legal que ele lesse a história. É uma história muito bem feita. Então, tipo, e sinceramente, tia, sintetizando um pouco de tudo que eu ando pensando, eu diria que é um pouco desse desânimo que eu ando tendo ultimamente. Não é que eu esteja deprimido, não é que eu tô, né, pensando em coisa horrível o tempo todo. Quer dizer, isso sempre eventualmente acontece, mas isso tá num nível controlado e reduzido da coisa. A preocupação maior que eu tenho atualmente é essa coisa de que ficar tão preocupado, né, ficar demasiado preocupado com as questões do dia a dia, no caso do meu pai, com contas pra pagar, com filhos pra alimentar e cuidar, etc. O carro dele deu problema. Então, como ele tá numa situação muito fragilizada, ele não consegue enxergar outra coisa além da situação dele. Então, tipo assim, mesmo que eu conte uma coisa muito legal que me ocorreu, sei lá, um dia que eu ganhei muita gorjeta, ou só um dia que eu não tive estresse no trabalho, ou só um dia que eu vi uma coisa legal na internet, ou num livro, ou num filme, eu queira comentar com ele, e ele pode até me elogiar.
Ele pode até falar que, pô, legal isso daí, muito legal. Eu fico feliz. Ele fala isso pra mim recentemente. Eu tô muito feliz por você ter se empenhado, você ter se dedicado, você tem passado lá no bombeiro com dedicação, com esforço, é mérito seu. Você comprou seu computador, você comprou seus livros, você fez tudo que você gostaria de fazer esse ano. Você fez a sua, você passou lá na CNH, tá de parabéns, não faltou, fez tudo certinho, não perdeu ponto. Show. Muito feliz por você, meu filho. Mas aí sempre termina assim, né? Mas, Sempre mais. Mas. você ainda é muito jovem, você não experienciou nada na vida, você tem muito que evoluir, que aprender, vai trabalhar, tipo, é o que eu falo. Fica exatamente a mesma relação que eu tenho com a mãe do Patrick. Eu não vejo, sinceramente, tia, não era pra ser legal, isso não era pra difamar, mas, tipo, eu não vejo mais aquela mulher como um ser humano. Porque a pessoa vira um robô. Ela tá programada a repetir a mesma coisa todas as vezes. E não sai desse código de programação. Então, toda vez que eu falo com meu pai termina o discurso do mesmo jeito. Vai trabalhar, vai estudar. E eu penso, cara, eu entendo que é um conselho legal, eu entendo que não é uma coisa desimportante, não é uma coisa que eu tenho que ignorar completamente. Eu entendo a boa intenção que ele tem por trás. Ele não tá errado. O erro, ele só fala isso. E ele ignorar completamente qualquer outra coisa que está para além disso. Do tipo assim, é que eu falei, sabe? Essa historinha que eu falei da minha amiga do colégio. Poxa, eu acho que é mais do que necessário a gente refletir até que ponto uma piadinha pode virar um suicídio de alguém. Sabe? Isso é uma coisa que tem que ser refletida. Mas na cabeça do meu pai, não, isso daí não é problema meu, não me importa, não tô nem aí. Eu tenho que pensar em mim, trabalhar, estudar e acabou. Sabe? É essa a. É essa. Não é só uma mera falta de empatia, mas essa ausência de sentimento completamente, né? Isso, na verdade, na filosofia tem um nome. Se chama banalidade do mal. Que é um conceito que uma mulher inventou. Essa mulher foi uma mulher muito inteligente, tinha muito inteligente mesmo, chamada Hannah Arendt. E ela tirou essa ideia depois da Segunda Guerra Mundial, que ela viu ela presenciou o julgamento de Nuremberg, que foi o julgamento responsável, né, pelos generais e pelas altas patentes do exército alemão, pelos crimes de guerra que cometeram. E em num desses julgamentos, o Eichmann, general Eichmann, foi dar a sua defesa do porquê que ele fez tudo que ele fez. E ele deu o argumento de que eu só tava cumprindo ordens. Eu só tava seguindo o que o partido mandou fazer e eu não tenho culpa disso. E aí a Hannah inventa esse conceito. Porque ela pensa o seguinte, bom, o cara supostamente, né, supostamente não tem culpa de ter feito o que fez porque ele só seguiu ordens. Assim como o soldado, né, as patentes menores só seguiram a ordens do exército. Bom, mas nessa lógica, né, se supostamente ninguém tem culpa de nada, então todo genocídio vai ser justificado dessa exata mesma forma, entende? A tragédia sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Então, supostamente assim, vamos pegar um exemplo paralelo, né? Vamos supor que um homem agride uma mulher em casa. Aí perguntam pra ele, mas meu amigo, por que você bateu na sua esposa? Você, você gerou 20 pontos na cara dessa mulher, por que você fez isso? Aí ele se defende, não, mas ela me deixou com raiva. E quando eu fico com raiva, eu fico violento, sabe? É isso. Banalidade do mal é um conceito de que o mal ele é tão generalizado, a crueldade, a barbaridade, ela é tão evidente, ela é onipresente, de tanto que esses caras presenciaram cenas horríveis de guerra, eles tratam aquilo como se fosse só um mero emprego, sabe? Ah, o meu emprego é esse. Qual que é o meu emprego? É matar judeu. Eu sou pago pra isso. Então, é isso que eu vou fazer. Sabe? Perde completamente essa capacidade de refletir sobre as coisas. E esse conceito que a Hannah Arendt inventou está muito baseado na ideia que o Sócrates já falava 2.500 anos atrás na Grécia. Porque o Sócrates falava o seguinte: uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. E o único bem que existe é o conhecimento. O único mal que existe é a ignorância. Só que ignorância é uma tradução um tanto imprecisa de uma palavra grega que ele utilizou. O termo grego que ele utilizou, o que a gente traduz como ignorância, é amáfia. Amátia. A-M-A-T-H-I-A.
que significa isso? Em grego, originalmente. A condição de ignorante que o Sócrates estava se referindo não era exatamente uma pessoa que não sabe de algo. Porque, convenhamos, tem que ter muito conhecimento para você matar tanta gente, né, numa escala assim, né, continental, como fez a Alemanha. Os caras não eram Ó, burros, sabe? Não era falta de intelectualidade que faltava na Alemanha. Existiam muitos intelectuais alemães que eram nazistas. Os maiores exemplos que eu posso dar, os dois maiores exemplos que eu posso dar é Martin Heidegger e Carl Schmitt. Esses dois influenciaram diretamente a filosofia e a área jurídica do mundo todo, sabe? Eles tiveram assim a sua contribuição, mas eles pensavam, né? Eles defendiam coisas que eram atrocidade. Então, de onde vem isso? Se o problema não é exatamente a falta de inteligência, o que que é então? E é o que o Sócrates fala. O problema não é intelectual. O problema é uma introspecção, sabe? A ignorância que o Sócrates denunciava não é a falta de uma informação, é a falta de questionar o que sabe, ou de achar o que sabe. É a falta de você colocar em xeque aquilo que você acha que é uma certeza. Os alemães tinham certeza de que eles iam ganhar a guerra, de que eles tinham que escravizar todo mundo, era isso aí. Mas diante de tanta convicção, eles fizeram o que fizeram. E achavam que estava certo. Então, assim, essa ausência completa de refletir sobre as coisas, de parar pra pensar, ok, o que que eu tô fazendo? Por que que eu faço o que eu faço? Sócrates já perguntava pras pessoas na rua, por que que você faz o que você faz? E sabe qual foi a morte de Sócrates? A condenação que ele teve na sociedade grega? Ele foi envenenado. Ele foi obrigado a beber um veneno chamado cicuta, porque ele fazia as pessoas a pensarem sobre as próprias vidas, sabe? Esse foi o crime que o Sócrates fez. ele foi obrigado, como assim? Não entendi. Teve um. É porque tem um livro aqui comigo, eu queria muito ler ele na íntegra. Mas, tipo, é Apologia de Sócrates. É um livro que o Platão escreveu. Platão foi o grande mestre, o grande aluno de Sócrates. E ele escreveu. Eu não sei exatamente como que ele escreveu, assim, né? Em tempo real, pessoalmente, todo o julgamento do Sócrates. Mas ele tava lá anotando, fazendo datilografia. E ele escreveu como é que foi o julgamento do Sócrates. Por isso que o nome, né, é Apologia, porque apologia é defesa. Então, a defesa de Sócrates perante o seu julgamento, perante a sua condenação. E ele foi condenado pela sociedade grega por supostamente questionar a autoridade dos deuses. Ou seja, ele pensava assim: não é que eu não acredito em deuses, não é que eu não acredito em Zeus, em Hades, em todas essas figuras. Sócrates acreditava nessas figuras. O que ele discordava era o seguinte: se deuses são tão poderosos como a gente acredita, então por que será que a gente tem que se submeter a situações, né, tão degradantes? E essas situações degradantes não é uma mera, né, ausência de coisas materiais. A degradação é uma degradação, né, intelectual. Então, tipo assim, se os deuses não concederam a razão, a racionalidade, a capacidade de pensar, de utilizar o nosso cérebro, ora, uma pessoa que ignora completamente essa habilidade inata do ser humano, sabe, essa pessoa tá sendo ingrata, essa pessoa tá desperdiçando uma coisa que é um presente divino. E o fato dele perceber e pronunciar essas palavras, isso foi interpretado como, não, você não acredita nos deuses, você é contra a sociedade, sabe? É o que eu falo, é uma ignorância da ignorância. Provavelmente, as pessoas que discordavam do Sócrates e falavam que ele era uma pessoa horrível, chata, inútil, não sei o quê, provavelmente eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E só estavam fazendo por ordem de alguém. Que algum superior mandou fazer. Você entende? Entendi. Então, assim, eu acho, não só eu acho, né, mas muita gente no mundo acha Sócrates um dos homens mais sábios que teve, porque ele simplesmente, né, deixou exposto como que o ser humano é ignorante e continua sendo 2.500 anos depois da sua morte. Nada mudou. E só piora. E A só ignorância piora. só piora. A ignorância só piora. Então, assim, eu acho que é muito relevante, muito importante todo mundo refletir sobre essas coisas, porque senão o resultado é isso aí, sabe? O resultado é as pessoas defenderem atrocidades e achar que tá certo. E, em última consequência, isso leva a uma ditadura, né? O que que é a ditadura? A ditadura é você ser impedido de viver uma vida plena, né? É a completa ausência de dignidade. Então você não pode pensar certas coisas, porque você é preso. Senão você vai ser condenado, que nem Sócrates, por meio que motivo nenhum. Só porque sim, acabou.
E isso me faz pensar num outro livro que eu já li e que é um livro de ficção, mas por algum motivo esse livro de ficção ele é ridiculamente idêntico à realidade, que é o livro 1984, que é uma história ficcional escrito depois da Segunda Guerra, em 1947. E o autor do livro, ele meio que descreve assim como seria se a sociedade alemã ou a sociedade soviética, que na cabeça do autor era uma sociedade igualmente ditatorial, como seria o mundo se essas sociedades, né, vencessem a guerra e comandassem o mundo todo? Aí ele escreve a história ficcional e basicamente ia ser uma coisa horrível. E resumidamente, o cenário que ele descreve no livro é idêntico à vida real, porque ele vai dizer que existiria um sistema de vigilância constante, onde os governos saberiam tudo que as pessoas andam fazendo, através de um dispositivo que capta tudo que a gente faz. E olha só, 80 anos depois da publicação desse livro, a gente vive numa era digital, onde o celular capta tudo que a gente faz. E isso não é teoria da conspiração, isso é realidade. Os dados que a gente aceita dos termos de serviço das grandes empresas, da Samsung, da Microsoft, da Apple, do Google, da Amazon, todos eles coletam muitos dados dos usuários, coletam os dados sobre onde a gente está, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual produto a gente provavelmente consumiria nos próximos dias. Eles sabem tudo sobre a gente. Eles sabem muito mais sobre a gente do que a gente sabe sobre nós mesmos. Então, o cenário que o cara descreveu 80 anos no passado é idêntico do dia de hoje. Então, tipo, por mais que a gente não. A Alemanha e a União Soviética não ganharam a guerra, a gente vive no mesmo cenário, sabe? Só que ao invés, né, ou dos alemães, ou dos soviéticos, dos russos governarem o mundo, hoje, a maior superpotência do mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que detém um sistema de vigilância máxima, porque são eles, é lá que surgiu as grandes empresas de tecnologia, né? Então, todo o centro, assim, tecnológico e, consequentemente, toda a coleta de dados do mundo tá concentrada nas mãos do governo estadunidense. E aí, pra provar que essa história não é só uma mera ficção ou teoria da conspiração, você tem o exemplo do Edward Snowden, que foi um agente real que trabalhou na CIA dos Estados Unidos entre os anos de 2000 e 2010, e ele escreveu um livro e fez um filme sobre a vida dele, e ele conta como que o cara que trabalhou na CIA, falando isso, ele conta como que o sistema de vigilância estadunidense controla o mundo todo. Ele tinha lá, ele descreve, né, com um termo, o linguajar técnico de informática, mas ele fala os programas que eles utilizavam pra espionar as pessoas, o que que eles faziam, quais eram os protocolos. Tá tudo ali. Então é isso, a gente vive num mundo absolutamente ditatorial, e essa ditadura não é só, né, visível, tipo, é uma coisa que talvez muita gente não tenha noção do que é, mas ela existe. E isso também acaba se convertendo no pensamento, ou seja, Renatinha. avó, a minha tia. Oi, meu amor, tudo bem? Olá, Feliz, queridinha. Feliz Natal, tá bom? Feliz Natal. Eu vou passar trabalhando. Oh, mas Pois aí, é. seus velhinhos vão ficar felizes de você estar por perto. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Eu tenho um ponto. Você tem um ponto. Os velhos realmente vão ficar felizes na presença da Renata. Eu que vou ficar tristinha, porque mais um tempo que eu não te vejo. Nossa. Eita! Março, querida. Março eu tô aí. Ai, que bom. Firme e forte. Que bom. Firme e forte. Março. Vai passar pouquinho, né? Pouquinho. 15 dias só. Oxi. Só uma pequena observação, minha avó soltou um peido que parecia uma rajada de tiroteio de... Eu pensei que ela tinha escutado. Eita, Lelê. Eita. E- Quarta-feira eu te dou a ligada para falar de Feliz Natal, tá bom? Tá bom. Sua mamãe tá magrinha. Magrela. É mesmo? É, Ah, meu. muito magrela. Xoxa manca. Ah, Xoxa manca, capenga. toda capenga, toda. Não Mas tô muito atrás, não, tá? É a vida. Só não tô magrinha, mas tô xoxa, manca e capenga. Aquele negócio que eu achei engraçado quem é que gosta de voltar para casa se apresente? Você se apresenta logo, e eu também. Ai, adoro voltar pra casa. E eu chego num lugar já quero ir embora. Olha, as pessoas se riem. Eu chego já quero ir embora. Quero ir embora.
Tá bom, beijo, filha, que eu tô em pé aqui, já quero ficar deitada. Tantas dores que eu sinto pelo corpo todo. Eita, Beijinho, tá? Te amo. Fica com Deus. Lelê. Desculpa ter te interrompido, tá? Não, pode interromper à vontade. Fala, vidinha. Então, eu ia dizendo que a gente vive numa ditadura, por mais que ela não seja explícita, né, como no século XX, porque no século XX, todo o país teve uma ditadura brutal. Vamos tirar a prova real aqui? Lista de países ditatoriais no século XX. Então vamos lá. Os exemplos mais evidentes, né? Na Alemanha teve Hitler, na Itália teve Mussolini. Na União Soviética, né? Colocam Stalin como também uma grande ditadora. Na Espanha teve Francisco Franco. Em Portugal teve Salazar. Na Grécia também, entre 67 e 74. Na Polônia, na Hungria, na Bulgária, na Romênia e nos outros países do leste europeu, depois que a União Soviética conquistou esses países. No Brasil, você teve a ditadura militar em 64, na Argentina também, no Chile, com Pinochet, no Paraguai, no Uruguai, em Cuba, no Haiti, em todos os outros países da América. Você teve na China, você teve na Coreia do Norte, você teve no Japão. Enfim, o mundo inteiro. O mundo inteiro no século XX teve ditadura, tá? Teve no Iraque, teve em todo lugar. Então, assim, a pergunta que fica é, como é que isso aconteceu, né? Como é que pode... eu diria que um dos grandes pilares do porquê que isso aconteceu tem a ver com a ignorância humana, sabe? É porque eu não conheço muito da história antiga, eu quero muito saber sobre a história antiga, né? Sobre a civilização antiga. E até onde eu sei, um grande imperador maníaco que teve em Roma foi um imperador chamado Nero, já ouviu falar? Já ouvi falar, tocou fogo em Roma. Então, Tacou-lhe fogo em Roma. Nero, até onde eu sei... Lembra daquele cara que eu te falei? Etienne de la Boétie, um homem de 18 anos na França que dissertou um livro sobre a servidão voluntária. Que eu me lembro nesse livro, ele conta a história de Nero, e ele fala assim... Nero foi um homem que dormia com a sua tia, matou ela depois, e depois ficou com a prima e alguma coisa assim, matou muita gente, ele matou... o Sêneca, que foi esse grande filósofo estoico, que eu acho fascinante, ele condenou Sêneca também. Sêneca era, vamos dizer assim, entre aspas, era o grande senador da Roma. Nero mandou matar Sêneca também. Enfim, o cara fez atrocidades. Mas, mesmo na época que ele era imperador, muita gente elogiava, muita gente dizia que ele era um grande imperador, as pessoas choraram depois que ele morreu. Enfim, a pergunta que fica, né, que fica claro lá no livro, Servidão Voluntária, o autor pergunta o seguinte: como é que pode um sujeito, né, completamente maluco, chegou no poder, e como é que pode, mesmo ele, depois de ter perdido o poder, depois de que ele morreu, ele ainda assim foi cultuado, sabe? Ele ainda assim, ele até hoje, né, ele é lembrado na história como um grande imperador e tal. Como é que isso é possível? E aí ele disserta o livro todo. Eu não sei exatamente a resposta disso, mas é um tema que eu acho interessante pensar. Um exemplo, né, moderno do Nero nos dias de hoje é o que eu falei, é o pastor Tupirani. É a mesma coisa. É exatamente o mesmo tipo de pessoa e de personalidade. Nada mudou. Nada. O que me choca são essas pessoas seguirem esse tipo de pessoa. São tão malucas e psicopatas quanto ele. Pois é, aí eu também nem falei, né, do outro cara que eu acho muito alucinado, que é o quê? Que é o Pablo Marçal. Você já viu o Pablo Marçal falando, tia? É um imbecil. Então, mas o Pablo Marçal quase foi prefeito da cidade de São Paulo. Quase foi. Mas tem gente que adora ele, tem gente que acha lindo as merda que ele fala. Então, sabe quem adora muito Paulo Marçal? Disse que votaria nele? A queridíssima Dona Rosa. Aí a gente pode dissertar sobre, por exemplo, será que a minha avó Rosa é uma pessoa burra? É intelectualmente atrasada? Eu acho que não é essa a resposta.
Eu acho que a resposta pra essa questão se chama ideologia. E ideologia, tia, é um pensamento tão perigoso quanto o crack. Sem brincadeira. Porque o que que é ideologia? Ideologia, existem vários sociólogos que dão a definição do que se trata. Eu vou pegar o exemplo que eu conheço e que eu acho que explica muito bem o conceito, que é o conceito de ideologia pro Karl Marx. E ele vai dizer que ideologia é a coleção, é um conjunto de ideias de uma determinada classe na sociedade, né? Uma classe dominante. Então você tem uma classe que domina a sociedade, domina todo tipo de poder, os meios de comunicação, detém a riqueza generalizada, enfim. E essas pessoas. E tem visita em casa. Ah, é a Alexandra. Deixa eu te falar, Vidinha. Eu vou desligar agora porque a dor de barriga tá voltando. Eu vou correr pro banheiro tentar resolver essa situação. Se é que você me entende. Certo? Tá dando um sururu aqui, entendeu? Sururu. Eu acho que eu vou vomitar e cagar. Eita. Ai, voltou aquela dor. Aí amanhã eu tô de folga de novo. Se você quiser me ligar e eu não tiver pelas últimas, que nem eu tô agora. Certo. Vitinho, e se eu morrer do nada, de repente, assim? Você vai ficar triste? Nossa, eu achava que eu era uma pessoa pessimista com a vida. Mas é que eu ando tão esquisita, tão doente. Todo dia eu passo mal de alguma coisa. Sabe Minha quem saúde também não tá foi uma boa. personalidade histórica brilhante, que teve inúmeros problemas de saúde ao longo da vida? Hum. Charles Darwin, o grande inventor da... Ele não inventou, mas ele ficou conhecido como um grande evolucionista, né? Ele que desenvolveu o conceito de seleção natural, seleção biológica, enfim. E ele teve inúmeros problemas de saúde. Enfim, é isso tudo pra dizer que Eu vou parar de procrastinar e vou procurar um médico. isso daí eu não acho que você vai morrer coisa nenhuma. E respondendo, sim, eu ia ficar muito triste. Ridiculamente triste. Mas sabe qual é o meu problema, Vidinha? É que eu sei que tem alguma coisa de errado comigo, aí fico falando que vou marcar médico e fico procrastinando e acabo não marcando. Só que eu cheguei num ponto, esses dias, de que eu tenho certeza que não é mais para procrastinar, é para procurar um médico, porque tem alguma coisa de errado comigo, entendeu? Aí eu vou lá agora no banheiro, vou cagar, talvez vomitar, para ver se eu me sinto um pouco melhor. Você Mas vive amanhã eu tô de... comendo fast food ou não? Não, mas também, o que acontece? Há 20 minutos antes de falar com você, eu derreti uma barra de chocolate, misturei com biscoito e comi. Pode ter sido isso. Ah, né. Também não dá pra entender, né? Chocolate é não uma te coisa. ajuda Eu com a percebi que chocolate é uma coisa muito séria com você. Muito séria. Então tá, Vidinha. Depois a gente se fala, tá? Que eu não tô me sentindo bem mesmo. Melhoras pra você. E Tá bom. desejo muito controle com esse seu chocolate aí. Tá bem, Vidinha. Beijo. Tchau.